um dos mais belos cartões postais de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. Candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade, a lagoa sofre as consequências da poluição desde a década de 70. Dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas apontam que quase 98% do reservatório tem índices inadequados nos aspectos de qualidade da água. E mesmo assim, Simone, algumas pessoas insistem em entrar em contato com a água, que recebe lançamentos de esgotos domésticos e industriais. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha. A lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. O Belo Horizontino que ouve os versos de Carlos Drummond de Andrade logo se lembra daquela que com beleza e encanto enche de orgulho a capital mineira. Hoje a Pampulha é cultura, lazer e turismo. Hoje você tem um Mineirão, você tem um Mineirinho, você tem um zoológico. A maioria dos clubes de lazer estão na Pampulha. Hoje nós temos uma população flutuante no final de semana de 30 a 50 mil pessoas que visitam a Pampulha. Mas com o passar dos anos, o cartão postal da cidade tem sofrido com a poluição. No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água, a Lagoa da Pampulha não tem muitos motivos para comemorar. A realidade do local já não serve de inspiração para nenhuma poesia. O estado da qualidade de água da Lagoa da Pampulha hoje é drástico, é péssimo, a gente diria, sendo perigoso o contato. Não dá para a gente praticar nenhum esporte náutico, não dá para a gente nadar naquela água, ou mesmo pescar e consumir os peixes, é extremamente perigoso. A lagoa recebe muito esgoto doméstico e recebe também a chuva que lava as ruas, levando muitos contaminantes para dentro da lagoa. Diante da poluição, a prática de esportes e a pescaria agora fazem parte de um passado que já não rima com a realidade. Era outra coisa, era limpinho, você podia beber dessa água, hoje você não pode beber nem ou menos pegar da água mais, que diz que está poluído. É a população mesmo que faz isso, entendeu? Porque igual você está vendo aí um monte de lixo aí, ó. Isso aí mesmo, os pescadores que vêm que pescar, eles podiam juntar e jogar no lixo para poder levar embora. Cadê os barcos que tinha aqui? Antigamente isso aqui era tudo de barco. Entrava aqui e ia embora lá pro final lá, ó. Cadê? Não tem mais. Não tem como andar mais de barco aqui. Acabou, já era. Ainda assim, por hobby ou por necessidade, há quem pesque no local, desrespeitando as placas de sinalização e se expondo a riscos graves de saúde. Existem muitas doenças de veiculação hídrica que podem contaminar essas pessoas. Então o principal risco é esse. Se a gente pensar que no mundo hoje a gente tem aproximadamente 2 milhões de crianças morrendo por semana por causa de doenças de veiculação hídrica, uma porcentagem dessas pessoas podem estar aqui na nossa cidade entrando em contato com águas contaminadas e sofrendo com essas doenças. Ao consumir o alimento contaminado, o organismo humano retém metais presentes na água poluída que podem permanecer por anos no corpo e provocar doenças. Entre os malefícios causados à saúde está o aparecimento de neoplasias que podem gerar câncer no sistema digestivo e problemas neurológicos. Eu já moro aqui nesse pedaço, já tem mais de 30 anos, eu estou com 41 anos. Sempre comi, meus pais sempre comeram os peixes. Não tem, pelo menos eu acho que não está contaminado nenhum deles. Se tivesse contaminado eu estaria morto, porque tem mais de 30 anos que eu como os peixes. E agora estou trazendo os meninos para comer juntinho. Nós temos a gerência de política social que faz esse trabalho junto com eles, mostrando a eles que com a lagoa está poluída, eles não deveriam consumir esse tipo de peixe. Mas muita gente já alega para a gente, tem 30 anos que eu pesco aqui, minha família toda come desse peixe, nunca teve problema, então a gente, fica meio difícil. Agora resta ao cidadão torcer para que a limpeza da Lagoa da Pampulha não seja só mais uma história de pescador. Hoje, a lagoa, pelo desassoreamento desordenado em toda a bacia da Pampulha, e a bacia da Pampulha tem 3 municípios que representam, assim, naturalmente, um problema peculiar às regiões metropolitanas, na qual tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal deveriam estar trabalhando conjuntamente durante esses anos todos.
E já que começamos o programa de hoje na região da Pampulha, vamos bater um papo agora no estúdio com a jornalista Maria Cláudia Santos sobre o lançamento de um livro que acontecerá na segunda-feira, dia 24, no Mineirão. O lugar para este lançamento não poderia ser mais apropriado, já que a publicação trata-se da Enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro, que biografa 382 radialistas. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Revista. Eu que agradeço vocês, gente. É um prazer estar aqui, viu? Desde o início, essa pesquisa ela tinha essa proposta de criar esse inventário, né, desses radialistas esportivos. Era assim, Simone. A proposta desde o início era criar um inventário, biografar nomes do Rádio Esportivo Mineiro. Assim, o que a gente não tinha, na verdade, noção é de que a pesquisa seria tão extensa. Nós chegamos aí a 382 nomes do Rádio Esportivo Mineiro. O volume foi maior do que a gente imaginava, mas a ideia desde sempre foi o Rádio Esportivo Mineiro, o rádio porque a Nair Prata, a professora Nair Prata, que é a organizadora do livro, junto comigo, e a minha história também é uma história toda no rádio. Eu trabalho no rádio há muito tempo, a Nair também, nós somos pesquisadoras de rádio, do grupo de mídia sonora, de rádio da Intercom, então a gente pesquisa nessa área. E por que do rádio esportivo? Porque nós gostaríamos de aproveitar, foi a nossa ideia desde o início, de aproveitar esse contexto de Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, esse foco tão grande, desse momento esportivo tão importante para o Brasil, para poder aproveitar e resgatar um pouco essa história que fez o rádio até agora. Então sabemos que os radialistas, todos os nomes agora do rádio estão construindo histórias aí nesse momento tão importante das nossas coberturas, Então eu comecei a participar desse projeto desde o início da organização e a ideia era de fazer com que essa enciclopédia não só trouxesse muitos nomes do rádio, mas que fosse feita por muitos nomes também. Uma pesquisa coletiva bem bacana, bem bonita, que tentasse mostrar aí de várias formas, com várias vozes, essa história do rádio. Então nós começamos a convidar grupos de autores, mas esse convite, essa enciclopédia foi sendo tão bem aceita, tão acolhida, que no final nós fizemos um trabalho reunindo 101 pesquisadores. E esse projeto ele foi dividido em etapas, Quais foram elas? Na verdade foram 3 etapas, Vitor. Nós começamos mais ou menos em 2010. Então, primeiro nós fizemos uma etapa que foi de registrar, de levantar aquele primeiro número de radialistas. Foi quase um ano de levantamento e bater os nomes. Uma grande dificuldade que a gente teve é porque alguns eles usavam, tem os nomes verdadeiros das pessoas, mas alguns usavam alguns nomes só para a profissão. Então, às vezes o nome aparecia repetido, a gente custou entender que era a mesma pessoa. Então, teve que fazer depois uma filtragem. Aí nós conseguimos depois, na segunda etapa, foi dividir esses nomes com os pesquisadores. Primeiro os pesquisadores foram, gostaria muito de pesquisar a vida dessa pessoa, dessa outra, enfim, por inúmeros motivos. E depois que as pessoas começaram a pesquisar, construir esse texto, veio um trabalho final de mais de um ano, de juntar todo esse material escrito, de costurar esse material, de conseguir ter a certeza de que o material escrito seria unido a uma imagem, para que o nosso leitor tivesse essa condição de lidar com esse imaginário aí que o rádio cria de qual será o rosto dessa voz. Então nós lutamos muito, dos 382 pesquisadores, nós só não temos a imagem, a fotinha lá, de cerca de 50, a grande maioria nós conseguimos. O leitor vai ver que algumas fotos são fotos de carteirinha de trabalho, de carteirinha de identificação profissional, mas nós fizemos de tudo para conseguir dar uma imagem mínima que fosse de quem é ou quem foi aquele profissional. Bom, Maria, o interessante desse trabalho, que dá abertura para que outras pessoas que queiram continuar, que queiram contribuir com essa enciclopédia também, possam fazer. Vocês dão essa abertura nesse trabalho, não é mesmo? Na verdade, Simone, a gente quer destacar muito isso. Isso está na apresentação do livro, nós temos repetido isso ao longo de todo esse tempo da nossa pesquisa, desse trabalho, é que com certeza nós cometemos alguma injustiça ou algumas injustiças, porque é um trabalho muito difícil de você conseguir levantar todos esses nomes, mas é uma obra que nós a consideramos como um pontapé. Um pontapé em termos históricos, um pontapé em termos de homenagem. Nós sabemos que, com certeza, nós ainda precisamos, essas pessoas que construíram o nosso rádio, principalmente as do passado, merecem as nossas homenagens, elas merecem ter esse registro histórico e podem não estar na enciclopédia por causa dessa dificuldade de levantamento de dados. Mas, a partir de um trabalho inicial, dessa divulgação, a partir do momento que as pessoas tiverem acesso ao livro, nas bibliotecas, nas escolas, nas faculdades, o livro vai estar acessível, elas vão ter condições de observar, olha, está faltando
tem esse nome que é importante, ou eu conheci, ou eu tive uma ligação, eu sei onde tem algum parente, principalmente das pessoas que já faleceram, eu sei onde tem algum parente vivo. Então essas pessoas vão ter condições, nós gostaríamos, elas podem entrar em contato com a gente, tem formas de fazer isso via e-mail, o mariaclaudiasantos@yahoo.com.br, ou pelo e-mail da professora Nair Prata, o outro e-mail que foi muito usado também nessa pesquisa para esse recebimento de informações, que é o nairprata@uol.com.br. Maria Cláudia, ao longo desses 3 anos de pesquisa, vocês identificaram uma mudança no perfil desse profissional radialista? Principalmente, Vitor, acho que principalmente pelo contexto disso tudo aí, que é esse contexto da nossa tecnologia, né? Essa explosão da internet, a profissionalização mesmo do trabalho do jornalista, do radialista, do rádio, do jornalismo em si. Por isso que eu acho que é tão importante a gente registrar isso e homenagear essas pessoas que fizeram com que essa paixão aí mundial e principalmente brasileira do rádio esportivo, tivesse essa história de tanto sucesso, né, que a gente consegue verificar hoje em dia. Que nada, não tem internet que apague, não tem nada que faça, né, no advento de televisão, de internet, nada fez diminuir essa ligação tão forte das pessoas com o rádio e também com o rádio esportivo. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Vocês, foi um prazer, viu? Parabéns por esse trabalho e espero que ele realmente seja fruto de novos trabalhos. Tomara, muito obrigada. Muito obrigado, esperamos você aí nos próximos programas. Com certeza, obrigada, viu, Vitor? O governador Antônio Anastasia anunciou a saída do governo de Minas na última terça-feira. O anúncio aconteceu durante a entrevista na cidade administrativa. O vice-governador Alberto Pinto Coelho vai assumir o governo estadual a partir do dia 4 de abril. Essa minha decisão decorre basicamente de 2 fatores. Primeiro, o convite recebido do senador Aécio Neves para participar da sua campanha presidencial, integrando o seu grupo que vai formular o programa de governo. E, em segundo lugar, também para atender a legislação eleitoral e ficar disponível para uma eventual candidatura nas eleições desse ano. Naturalmente, esse período é um período que complementa o seu governo e procurarei corresponder à expectativa com esse grande legado que recebo. No próximo bloco, vamos embarcar de Malicuia para um país com cultura rica, que encanta também pela história de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Tem também uma entrevista com uma das mais badaladas cantoras da Europa, a francesa Zaz. E ainda mais destaques culturais. Até já!